de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Luz na Web. Eu sou Gustavo Cioli, participante do grupo de oração Luz do Mundo, da paróquia São Sebastião de Mandaguaçu, no Paraná. E hoje estou aqui para partilhar com vocês a Palavra de Deus. Esta pregação tem como título Cristo é a nossa paz. E eu gostaria de partilhar então, iniciar já esta partilha com a passagem bíblica. Nós vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos olhar esse versículo de trás para frente. Eu vou começar pelo muro, tá? Então, destruindo o muro de inimizade que os separava. O que isso quer dizer? Que muro é esse? Se nós olharmos, estudarmos um pouquinho sobre a constituição do Templo de Jerusalém, nós vamos ver que ele tem 4 pátios diferentes. Um pátio mais interno reservado para os sacerdotes, um segundo pátio reservado para os israelitas homens, um terceiro pátio reservado para as mulheres israelitas e um último pátio, ou átrio, chamado de Átrio dos Gentios, ou Pátio dos Gentios. Este lugar, separado dos outros 3, era o lugar reservado para aqueles que não eram hebreus, aqueles que não eram reconhecidos pela sociedade israelita como um hebreu, como um israelita. Então, essas pessoas de outras denominações, de outros lugares, outros povos, eles eram considerados gentios ou pagãos, pessoas que não professam ou que não fazem parte da mesma fé que nós. Fácil de entender, né? Então, cada um desses pátios eram separados por muros. E quando o apóstolo está escrevendo, Paulo escreve aos Efésios e fala que ele derrubou, destruiu este muro de inimizade, ele está se referindo exatamente para este muro que separava os pagãos dos crentes. Não existia mais uma separação. Todos podem ser aceitos. Hoje, então, eu pergunto para você, quem são os gentios, os pagãos de hoje? Com quem, e aí trazendo mais pessoalmente para nós, com quem nós mantemos muros para não nos relacionarmos? Com quais tipos de pessoas nós não queremos relação? Que interessante, né? A campanha da fraternidade desse ano, ela vem exatamente nos propor diálogo. Ela traz como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é esta passagem que eu acabei de ler para vocês. Efésios capítulo 2, versículo 14a, só o início. Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Irmãos, diálogo e compromisso de amor é exatamente um dos pilares da nossa igreja. De conversarmos, de acolhermos a Igreja Católica, porque o termo católico significa universal. Todos podem adentrar. Nós não temos mais um muro que separa os gentios, que separa os pagãos, que divide as pessoas. Mulheres, homens, sacerdotes, negros, brancos, pardos, de
argentinos, brasileiros, coreanos, americanos, enfim, todos podem. Todos somos e entendemos que somos filhos do mesmo Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Jesus sacramenta isso para nós. Quem somos nós para dividirmos, para separarmos, para dizermos que este aqui não entra no céu, este aqui entra. Este, olha, pelo que ele anda fazendo, parece que não. Quem somos nós? O Papa Francisco escreveu em um dos seus últimos documentos, falando, chama-se Gaudete et Exsultate. Ele traz algumas características da santidade atual. E uma das características é a tolerância. A campanha da fraternidade nada mais, nada menos vem nos trazer ao debate esta falta de tolerância e de diálogo que temos convivido. Nós precisamos conversar com o diferente, com aquilo que às vezes não nos agrada, para entender aquele ponto de vista daquela pessoa. Não para te converter, ou não para converter a outra pessoa. Isso se chama proselitismo. Querer fazer com que o outro aceite na marra aquilo que nós professamos. Nós não queremos isso. Nós queremos adentrar a este diálogo para conhecer profundamente o outro e que o outro também nos conheça profundamente. E muito provavelmente nós vamos alicerçar ainda mais a nossa fé em Cristo e na Igreja Católica. E agora então eu vou para o começo da passagem. Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E em Cristo nós alcançamos essa paz. Meus irmãos, que nós possamos encontrar esta paz em Cristo, não só ao nosso redor, mas também com o outro que se abre, na medida que nós nos abrimos ao outro também. Veja como é importante dialogar. Nós que somos RCC, Renovação Carismática Católica, nós somos chamados pelo Papa Francisco, quando instituiu o CARIS, que é um órgão maior, mundial, dentre uma das coisas que o CARIS tem coordenado, tem como atribuição, é a renovação carismática, e um outro ponto é o ecumenismo, porque o Papa entende, e nós devemos também entender, que a nossa atuação como renovação carismática católica perpassa junto com o ecumenismo, com esse diálogo. E veja que interessante, na nossa arquidiocese, nós estamos, na arquidiocese de Maringá, nós estamos construindo o nosso centro de formação, que antes era Cairós, agora está em outro ponto, num terreno que era do movimento ecumênico de Maringá, do movimento ecumênico. Então, este chamado ao ecumenismo, esse chamado ao diálogo está intrinsecamente ligado a nós, está profundamente ligado a nós. Daqui para lá eu já vou terminando, e eu gosto muito do parágrafo 14 do texto base da campanha da fraternidade. Tem um trecho que ele diz assim, ao longo dos 40 dias da quaresma, nos perguntemos se a nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. O que a sua prática cristã tem feito ao seu redor? Você tem potencializado o ódio ou você tem promovido a paz? É uma questão que a gente precisa levar para dentro de nós. E eu digo para você, ser cristão é promover paz, é promover diálogo, é promover encontro. Não para que a sua religião ou a sua fé se diminua, pelo contrário, para que ao conhecer as demais, conhecer pontos diferentes, a sua fé se fortaleça. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa paz. Eu gostaria de terminar esta partilha da palavra com vocês nesta noite, cantando uma música um pouco mais antiga, mas que ela venha a calhar
neste tempo em que nós temos pedido paz, em que nós temos encontrado tanta intolerância nas redes sociais, tanto desprezo pela vida dos outros, tanto racha, cisma dentro da própria igreja. Que essa paz possa reinar quando nós ouvirmos a voz do Senhor. Deixe-se levar pela paz dessa canção. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade, que é preciso muito mais que o poema e o refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvimos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A primeira linha dessa música diz assim: Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade, que o nosso coração possa estar em unidade com a nossa igreja, com os nossos irmãos e também com aqueles que são diferentes a nós. Porque essa unidade, essa catolicidade, essa universalidade de Cristo, de Deus, precisa estar em todos. Que Deus abençoe você, que você tenha um abençoado final de semana e até o próximo Luz na Web.